um homem extremamente afável, amável, educado, discreto, distinto, limpo. Um homem de alta envergadura moral, de bom conhecimento intelectual, um excelente pai de família, esposo, e tratava seus filhos com muito, muito carinho. Eu o conheci até antes dele ser candidato a governador, lá nos idos de 1974, quando fomos a José de Freitas. O meu primo Ferdinand Freitas era prefeito da cidade, que hoje é praticamente um bairro de Teresina, de tão perto que é. E ele, em verdade, levou o filho, o Julinho. O Julinho, hoje deputado federal, o grande deputado federal, Júlio Arcoverde. O Julinho tinha 9 anos de idade, era um menino. E esse menino ele levou com a saudosa e respeitável Dona Maria José para um jantar extremamente agradável na cidade de José de Freitas. Bem, claro que eu fui me aproximar dele depois por questões que a política envolve. Eu me candidatei justamente, como dizia, a primeira vez a deputado federal e fiz então campanha no seu palanque, no palanque do Dirceu Arcoverde. Naquela época, o Brasil passara por 20 anos sem eleições diretas. De 62, o último foi o Petrônio Portela. Depois, em 66, o saudoso meu amigo, ex-senador, ex-governador Elvídio Nunes de Barros. Depois, Dirceu Arcoverde. Em seguida, Lucídio Portela. Quando eu fui candidato a primeira vez, já pela eleição direta, que foi restabelecida constitucionalmente, eu fui eleito governador do Estado pela primeira vez nesse ano de 1982. Bem, assumindo em 15 de março de 83. Mas os cariocas dizem muito, voltando à vaca fria, voltando ao assunto, eu efetivamente passei a me dar com o Dirceu. Dirceu, então, nós íamos para os comícios, nós discursávamos, nós nos entendíamos. Ele, como candidato a governador, que foi eleito, como dizia, pela Assembleia Legislativa, na eleição chamada indireta, mas foi granjeando, com o passar do tempo, a simpatia da opinião pública. Isso é muito retratado pelo saudoso também Dr. José Lopes dos Santos, que fora seu secretário e que, chamado Zé do Pife, porque ele tocava flautas. Ele tocava flauta e fez uma letrinha que era assim mais ou menos: Arco Verde, quero ele para senador. O meu voto é o agradecimento pelo que ele fez como governador. Era a modinha que pegou no Piauí todo. O Dirceu ficou popular e ficou muito querido. Mas, voltando à história, como eu dizia, passamos a nos dar pessoalmente. Eu, então, eleito deputado federal, fui para Brasília e vinha, naturalmente, todos os fins de semana. Até me perguntaram um dia desse: mas, Hugo, por que você não quer continuar? Eu digo: porque hoje é assim, eu prefiro ser advogado. É de segunda a segunda. Segunda na capital, terça, quarta e quinta em Brasília, sexta na capital, sábado e domingo na capital, no litoral e no interior. No litoral, como diz o meu amigo Paulo Eudes, lá da Paraíba, não, aqui não é interior, aqui é litoral. Bem, primeiro, a clarividência. Era um homem em quem se podia confiar. Palavra de Dirceu, pode escrever embaixo. É palavra cumprida. E isso era incapaz de uma mentira, de um devaneio, de um engano,
de uma brincadeira. Ele não era chegado a brincadeiras, não. Ele era um homem realmente sério, era muito, até às vezes a fisionomia um pouco sisuda porque ele prestava atenção. Ele era atento aos fatos. Podia falar com Dirceu ouvia, Dirceu guardava. E ele era todo ouvidos, como se diz hoje em dia. Deixou uma obra muito boa no campo da saúde, sendo médico, e no campo da educação. É claro, também no campo do saneamento. Tanto que ele recebeu, na época, o presidente da República de então, o general Ernesto Geisel, que veio inaugurar as novas instalações de água da Agespisa, Águas e Esgotos do Piauí, fazendo com que houvesse a multiplicação e a distribuição farta. Conjuntos habitacionais. Dirceu era um homem ativo, não obstante aquela serenidade dele, ele era um homem de ação. Deixou uma obra marcante. E deixou tanto seu nome bem, que acabou se elegendo muito bem para o Senado da República. Havia sublegenda na época, né? E ele foi o mais votado da sublegenda. O seguinte foi o também saudoso governador Alberto Silva, que, na verdade, acabou, infelizmente, morreu de Dirceu, e no caso do Alberto, ele assumiu, enfim. Mas ele veio a falecer. Eu até estive com ele longamente, já não tenho uma certa preocupação na posse. Era meu segundo mandato de deputado federal. Reeleito em 78, em 79 eu já, na verdade, eu já fui deputado federal reeleito. E notei já a preocupação dele. Ele recebeu, então, a incumbência do líder do governo na época de fazer um discurso sobre a saúde no governo. E ele, ninguém melhor do que ele era preparado. Me contou o finado deputado Paulo Ferraz que, em verdade, passara no gabinete dele de senador mais cedo e achou-o preocupado, assim um pouco fungando. Dona Maria José teria comentado que ele fazia isso com certa frequência, mas ele achou um pouco exagerado. Já era, coitado, aquilo que veio fazer com que ele tombasse na tribuna no auge do primeiro discurso. Ele caiu virtualmente na tribuna do Senado, teve um AVC violento. Eu quero dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer um pouco antes. Havia 8 deputados federais pelo Piauí. 3 eram ligados ao líder Petrônio Portela, que eram o Adalberto Corrêa Lima, o Paulo Ferraz e eu. 3 eram ligados ao Alberto Silva, também ex-governador, ex-senador, que era o Murilo Rezende, o Pinheiro Machado de Parnaíba e o Dino Pires Ferreira. E um 7º, João Clímaco da Almeida, o Joqueira, de saudosa memória, que brincava muito, dizia, para o lado que eu pender, ganha. Mas ele estava no meio. Ele não tinha chegado verdadeiramente, nessa eleição, a se filiar a nenhum partido. E tinha um finado deputado Celso Barros Coelho, do então PMDB, que era o 8º deputado, digamos assim. E eu, então, fazendo essa reminiscência, volto ao tombo dele no Senado. Uma coisa muito triste. Veio a Brasília imediatamente alguém que foi ministro da Saúde, seu irmão, Dr. Valdir Arcoverde. O Valdir tinha sido indicado ministro da Saúde no governo pelo então, que foi governador do Rio Grande do Sul, e meu colega na Câmara, o deputado Jair Soares. Até hoje eu falo no WhatsApp, eu uso esse verbo, ninguém usa, eu whatsappeio com o doutor Jair Soares, até hoje, pelo telefone, naturalmente,
E ele é que indicou para o presidente da República o Valdir Arcoverde. Valdir era médico e foi até a UTI e verificou, esteve com Dona Maria José e disse: minha cunhada, ele não, infelizmente, ele não tem volta. Aqui ele pode durar 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Ninguém sabe. Ele veio a falecer. Eu até vim de Brasília, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, cedeu um avião, vieram 2 aviões. Um a serviço do governo do Estado e o outro do Maluf. E nós viemos, então, o corpo dele veio num desses aviões. Eu fui ao enterro no cemitério de São José, aqui em Teresina. Chovia muito. Todos nós pisamos na lama naquele tempo. Transbordava de chuva. E era o mês, naturalmente, de março de 1979. E, enfim, veio até o senador Ivandro Cunha Lima, irmão do Fernando Cunha Lima, o poeta, e do Cássio, que foi também senador, Cássio Cunha Lima, pelo estado da Paraíba. Eles vieram, o Ivandro se hospedou no meu apartamento. Eu morava ali no edifício Marquês de Paranaguá, Coelho Rodrigues, com Coelho de Resende. E aí nós, enfim, tivemos esse triste acontecimento do falecimento do Dr. Dirceu Mendes Arcoverde. Eu diria que deve à educação política, que por causa das brigas do interior, no passado, eram coisas muito profundas, muito grosseiras, xingamentos, gritarias, até nomes impróprios, nomes feios, tudo saía. E havia certos municípios onde a briga, olha, meus amigos, minhas amigas, o negócio era para ferver. Sai do meio, como nós dizemos. Afinal, ele era a antítese disso tudo. Ao invés de ser um homem grosseiro e mal educado, ele era um homem educado, gentil e bom. Transbordava a bondade. Era uma cachoeira de bondade. Talvez eu me lembre dessas palavras do Wall Ferraz. Eles também conviveram, afinal ele foi também prefeito de Teresina, depois eleito, mas antes ele tinha sido prefeito nomeado. Os prefeitos de capital eram nomeados assim. O meu querido amigo Freitas Neto foi prefeito de Teresina quando eu era governador. Claro que a Assembleia Legislativa homologava. Depois veio a eleição em 85 e o Wall Ferraz foi eleito prefeito pela primeira vez, de uma sequência, deixando também uma obra admirável. Mas o fato é que Dirceu, enfim, representou muito na política piauiense. Teriam dito que o senador Alberto Silva, que ele assumiu o mandato, deixou passar uma semana, a semana de luto, e assumiu logo em seguida, e foi um senador, acabou sendo senador comigo, com Lucídio Portela. E o Senado no Piauí no passado era normalmente ou de políticos que tinham um longo mandato na Câmara, como, vamos dizer, José Cândido Ferraz e Sigefredo Pacheco, lá no passado, ou de ex-governadores. Petrônio Portela, Elvídio Nunes, Hugo Napoleão, Freitas Neto, Dirceu Arcoverde, e por aí vai. Foram todos, basicamente, ex-governadores. E era uma eleição muito... Era um passeio, digamos assim. Nada de pesado, nada de oneroso. Era uma eleição muito boa, muito interessante. De modo que eu tenho certeza de que, no final, tudo acaba dando certo em seus lugares. E hoje,
a lembrança de Dirceu Arcoverde faz isso, faz saudade. Ele era o grande articulador nosso, e nosso líder e chefe era o Petrônio Portela, né? Mas ele, Dirceu, tornou-se um articulador. Ele era um homem de unir, não de separar, de somar, não de dividir, de diminuir, de multiplicar, não de dividir. Enfim, de positivar e não de negativar. Esse era o Dirceu. Assim, porque, na realidade, foi uma forma que o governo de então, o governo militar, achou de aprovar no Congresso Nacional a sublegenda para senador, que, somados os votos, fatalmente teriam mais do que os votos da antiga oposição, que era o PMDB, o então Partido Movimento Democrático Brasileiro. Somados, eram, sem dúvida nenhuma, maiores e facilitava tudo isso. Assim, a eleição se deu depois, numa fração, um senador era indireto e o outro era direto. Fez o Brasil fazer aquilo que o historiador disse, as 16 derrotas que abalaram o Brasil, porque eram 21 estados, a Arena ganhou em 5 e o MDB em 21. E com grandes nomes que surgiram na política do Brasil. Era uma coisa muito, muito válida, porque entrava a década, vamos dizer, de 80 praticamente, final da década de 70, e tudo se renovava no nosso país. Quando vieram as grandes conquistas, aos poucos foram surgindo o SMS, o telefone celular, enfim, tudo o que podia ser imaginado e não imaginado. Eu até estava lendo há pouco um livro do deputado federal do Ceará, Ariosto, foi meu colega na Câmara dos Deputados, em que ele diz, imaginem nossos avós no início do século, o que pensariam que ia acontecer. E nós hoje, com a inteligência artificial, o que os nossos bisnetos viverão nesse mundo do futuro? Nós que já chegamos ao futuro, por antecipação, quanto mais isso. E Dirceu era um homem de visão. Ele tinha a visão de um futuro para o qual ele trabalhou. Ele trabalhou no seu presente para um grande futuro no estado do Piauí. Acredito que sim. Depois veio o Lucídio e eu mesmo com saneamento em todos os municípios. Mas eu acho que essa foi uma grande vitória. Dirceu energizou o estado do Piauí e trabalhou com muito afinco, com muita dedicação. Ele não tinha sábado, domingo e feriado. Era de ponta a ponta. Do dia 1º ao dia 30 de janeiro ao dia 31 de dezembro de cada ano. Enfurnado, mergulhado dentro desse trabalho pelo bem do Piauí. Quer dizer que ele Dirceu Arcoverde, para mim, é uma pessoa inesquecível. Me recordo com saudade dos encontros, sempre extremamente agradável. Eu gostava de tomar meu whiskyzinho, hoje eu sou mais do vinho branco. Eu disse, eu não bebia, eu não precisava beber, falava mesmo, dizia as coisas, conversava, exultava, ria. De vez em quando tinha até uma gargalhada. Dirceu tornou-se depois, com o tempo, muito mais aberto, muito mais afável, muito mais colorido, no sentido de luzes, de um arquipélago de luzes, de saber, de paciência, de bondade, de bem-estar, de bonança.